Olá! Você já deve ter ouvido falar em manchas na pele? Conhece alguém que tem alguma mancha? Será que você tem algum sinal de nascença e nem sabe da onde pode vir esse sinal? Não? Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero agradecer a Shirley, a nossa seguidora, amiga do coração. Shirley deixou nos comentários sobre manchas de nascença. Então tô aqui, Shirley, trazendo o seu esclarecimento e também ajudando outras pessoas sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Manchas de nascença, né? Aquele probleminha de pigmentação, então uma região pode ficar geralmente mais escura que o próprio tom da pele e ela aparece em locais diferentes pelo corpo, não é mesmo? E aí você fica se perguntando, nossa, mas da onde que é isso? Aí um fala assim, eu conheço uma pessoa que ela tem uma mancha meia rosada, né? Um vermelho bem discreto no rosto. Aí ela disse que quando a mãe estava grávida dela, né? A mãe ficou com vontade de tomar vinho e não tomou. E aí passou a mão no rosto e aí veio aquela manchinha no rosto dela. Então são algumas crenças, não é mesmo? Mas de repente... Ai, minha mãe ficou com vontade de comer ameixa e aí não comeu e colocou a mão na cintura e a criança nasceu com uma mancha escura na cintura. Essa foi a história que deram para o meu pai. Meu pai tinha uma enorme mancha nas costas, bem escura mesmo, quase preta, da cor da ameixa. E disseram que a minha avó ficou com vontade de comer ameixa, não comeu e foi coçar as costas. Naquela região nasceu essa mancha nas costas do meu pai. Só que aí, meus filhos, cada um deles veio com esse pequeno sinalzinho de nascença, né? Um na barriga, o outro no rosto, o outro na nuca, e eu não lembro de ter tido vontade de comer ameixa e fiquei coçando a barriga, a mesma vontade em 3 gravidez, coçando a nuca, coçando o rosto, não. Então vamos lá por uma outra ótica sobre os sinais de nascença. Existem questões onde nesse processo reencarnatório pessoas passaram por grandes problemas, grandes dificuldades em vidas passadas. Imagine que um ser que viveu, por exemplo, lá na época da guerra, aquelas guerras, aquelas batalhas, né, do Egito e outras épocas assim, e que as pessoas se feriam com lanças, flechas, né? E aí fica aquela cicatriz, né? A pessoa até desencarna por aquele trauma e ficou aquele sinal, aquela cicatriz. Algumas pessoas passam por traumas tão violentos, em acidentes também, que quando elas reencarnam, elas trazem consigo uma marca, um sinal que era daquele trauma, mas ela não lembra, graças a Deus, não é mesmo? Deus foi tão sábio que deu a nós o esquecimento. Imagine se essa pessoa lembrasse dos traumas que ela sofreu em vidas passadas. Ela ficaria louca, né? Teria aí distúrbios terríveis nessa encarnação por lembrar. Isso explica alguns processos psicológicos, né, onde a psiquiatria mesmo tem uma dificuldade de lidar porque aquela pessoa está tendo acessos a essas lembranças de vidas passadas. Muito importante também, aproveitando esse gancho, lembrar que regressão de vida passada não é uma brincadeira, né? Ele tem que ser feito por profissionais muito capacitados, né? O terapeuta, onde ele vai direcionar mesmo e ele sabe o momento até de parar a sessão, porque se a pessoa não estiver preparada para lidar com uma lembrança passada, então ele sabe o momento de interromper sem provocar maiores danos à pessoa. Então nunca faça uma regressão sozinho, sem uma supervisão de um terapeuta capacitado para isso, tá? Bom, vamos lá, continuando
ao processo das manchas, os sinais de nascença. Tá gostando do tema? Então aproveita e deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes, vamos se inscrevendo. Se você não é inscrito, tá aqui pela primeira vez, então aproveita e se inscreve. Assim você já tem acesso à playlist, né? E vai recebendo novos conteúdos que eu lanço aqui toda semana. Vamos lá, então, nesse processo de trauma de vida passada, a pessoa pode trazer um sinal de nascença, uma cicatriz, né? Um sinal de uma cicatriz, uma mancha. Então vai muito do trauma que ela sofreu em determinada encarnação e aquilo foi tão marcante que ficou tão registrado na sua memória celular e ela traz para a nova encarnação aquele registro e a célula então mostra, né, como um sinal, uma mancha ou um sinal de cicatriz, algo no teu corpo físico gravado. Mas aí aquela história do meu pai que tinha mancha e os meus filhos tiveram a mancha. Como é que você explica a tua avó ter uma mancha, a tua mãe nasceu com a mesma mancha e de repente até você veio com uma mancha bem menorzinha, mas parecida com aquela da sua mãe? Então tá aí, nesse processo reencarnatório, olha só. Vamos pegar outro gancho e falar um pouquinho sobre os antepassados? Se nossos antepassados sofreram tanto com guerras, né, com lutas, brigas por sobrevivência, imaginem todo o sofrimento que eles tiveram até que você chegasse. Então, até que eu estivesse aqui, meus antepassados passaram por dor e sofrimento, lutaram, guerrearam, passaram por grandes traumas, foram torturados. Gente, da época medieval para cá, quanta coisa aconteceu com seus antecedentes, não é mesmo? Então, se cada um desses traz em sua memória celular marcas de traumas violentos e profundos que sofreram, imagine no campo emocional essa herança que você também pode estar carregando. Essa é um pequeno exemplo dos sinais também. Esse sinal que você carrega também é uma herança. Por quê? Porque quando você está sendo ali gerado, você adquire 50% de toda a informação celular do seu pai e 50% de toda a informação celular da sua mãe. E pode acontecer de você trazer nessa sua parte a memória celular, aquele registro que estava gravado na sua mãe, que estava gravado na sua avó, que pode ter sido herdado da tataravó e tal, de algum ancestral seu que trouxe um trauma, algo gravado. Eu não tenho mancha nenhuma, mas os meus filhos trouxeram esse pequeno sinal bem sutil. Se eu tenho, pode estar escondido, então eu nunca vi, né? E nunca também ninguém percebeu que me falasse. Mas estava na memória celular. E aí cada um trouxe um pequeno sinalzinho. Então, o que você pode, sabendo de todo esse conteúdo agora, né? Aprender a importância de limpar as memórias de todos os seus antepassados, não é mesmo? Se você traz um sinal, uma cicatriz em alguma parte do corpo, isso representa algo muito forte que um antepassado seu pode ter vivido, né, experienciado na vida dele. Então aproveita esse momento e essa informação que agora você já tem e faça um Ho'oponopono, limpando todas as dores e sofrimentos dos seus antepassados, para que então isso possa ser retirado, né, limpo das memórias celulares suas que você compartilha com seus antepassados, para que elas não fiquem mais registradas. Tá, mas a mancha vai sumir? Não, pode ser que não. Pode ser que clareie. Ou será que some? Não sei. Vamos fazer o teste para ver o que acontece, mas eu tenho certeza que você limpando esse registro, os seus descendentes não carregarão mais essa marca. Por quê? Não vai ter mais marcado ali, gravado no registro celular, a dor e o sofrimento
que pode ter passado aí pela tua família, pelos seus ancestrais. Até a próxima, minhas corujinhas!